Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a esse RT1 Entrevista, que recebe agora o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIC, que é o ministério que cuida aqui do nosso modelo de desenvolvimento. Ele é carioca, mas fez carreira no Distrito Federal, por onde foi senador, governador, e hoje também preside o Conselho do Centro de Biotecnologias, que agora se chama Bionegócio da Amazônia, o CBA. Rodrigo Hollenberg, muito obrigado mesmo por nos receber aqui no Real Time 1. Olá, é uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês. Para começar, que notícias boas a gente tem da sua secretaria, que é uma estrutura nova, que cuida de um novo modelo de negócios, que é esse modelo dos negócios descarbonizados. Para onde está apontando essa sua secretaria, Rodrigo Hollenberg? Olha, eu diria que o Brasil tem avançado nessa agenda verde. Nós recentemente aprovamos no Senado, por unanimidade, o projeto que regulamenta o mercado de carbono. Nós estamos trabalhando com outros temas também muito importantes nessa área de transição energética, como o projeto das eólicas offshore. Recentemente, o presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional um projeto que regulamenta o combustível do futuro, e ali tem o diesel verde, tem o combustível sustentável de aviação, tem a captura e estocagem de carbono. Nós também estamos trabalhando na regulamentação do hidrogênio. São temas que eu tenho dito no Congresso Nacional que é uma convergência muito grande entre todos os setores políticos. Se a gente tiver capacidade de focar nesses temas e aprovar esses temas até o final do ano, aliado a uma redução significativa do desmatamento na Amazônia, o Brasil, que já está acontecendo, o Brasil será o grande destino de investimentos externos, porque os países precisam descarbonizar os seus processos produtivos. O Brasil pode ser um grande espaço para empresas de todo mundo acelerarem o seu processo de descarbonização a um baixo custo, em função dessa abundância de energia limpa, segura e barata que nós temos no país. Do ponto de vista da Amazônia, nós qualificamos, como vocês sabem, a organização social para gerir o CBA. Nós nomeamos uma diretoria provisória até o 31 de dezembro, que tem como meta cumprir, digamos assim, algumas metas administrativas, construir um rendimento interno, um regulamento de compras. Estamos trabalhando na construção de uma diretoria definitiva, para que o CBA possa cumprir a missão para o qual foi criado, né, de se transformar em um grande centro de negócios e de produtos a partir da biodiversidade da Amazônia brasileira. Eu lhe entrevistei aqui quando houve a inauguração do Centro de Bionegócios e o senhor falava naquele tempo que já tinha ali um orçamento de 10 milhões para o CBA tocar essas missões, né? O que o senhor vislumbra, e já que estamos começando a preparar o orçamento 2024, o que o senhor vislumbra de orçamento para o ano que vem para o CBA? Então, no contrato de gestão do MDIC com o CBA, tem uma previsão de repasse de algo em torno próximo de 12 milhões, 11 milhões e alguma coisa, anualmente para o CBA. Mas isso é para manter a estrutura do CBA, digamos assim, um aporte para dar uma estrutura adequada para o CBA. Mas o CBA tem uma capacidade de captação de recursos muito grande, de recursos das empresas incentivadas no Polo Industrial de Manaus, e o CBA tem como metas, e a partir do ano que vem as metas aí já serão metas de resultados, né, físicos, digamos assim, de captação de recursos para o desenvolvimento de produtos e negócios a partir da biodiversidade da Amazônia. Esse é o objetivo e nós vamos trabalhar neste sentido. Este ano ainda, nós devemos fazer, provavelmente no final de novembro, ainda uma reunião, estamos convidando algumas pessoas com bastante capacidade científica, bastante capacidade de negócios, com conhecimento do tema, para nos ajudar a elaborar as diretrizes estratégicas do CBA para o ano que vem. Também com um caráter didático, eu queria que o senhor explicasse o que nós aqui do Amazonas, as nossas instituições, as nossas empresas, podem faturar com essa nova lei do crédito de carbono, que é um assunto que vem rodando já há uns 20 anos aqui
e as pessoas querem um pouco mais de concretude. O que essa lei vai favorecer o nosso desenvolvimento sustentável? Olha só, todas aquelas. Primeiro é importante registrar que o mercado de carbono, ele vai demorar ainda alguns anos para ser efetivamente implementado, para ele se transformar num negócio. Porque após a aprovação, ele vai precisar da regulamentação, depois as empresas que emitem acima de 10 mil toneladas por ano, elas vão ser obrigadas a fazer as suas comunicações, seus relatos anuais para o órgão gestor, e, a partir disso, já tendo conhecimento do volume de emissões das empresas, aí o órgão gestor vai definir os limites de emissões para aquelas que emitem mais de 25 mil toneladas de carbono ano. Todas aquelas que emitirem mais do que a cota de emissão que lhe foi dada, elas terão que compensar aquilo de outras que emitiram menos do que foi lhe dado em termos de cota de emissão. Mas ela vai poder também compensar parte dessas emissões no mercado voluntário. Então, por exemplo, uma área que foi desmatada, você faz ali um projeto de reflorestamento, que pode estar aliado a produtos da bioeconomia, com açaí, com cacau, com marugo, enfim, com outras espécies, mas que está captando carbono, e tem uma certificação que está captando carbono, ele vai poder negociar esses créditos de carbono para uma empresa do mercado regulado que precisa reduzir as suas emissões. Ou, por exemplo, uma empresa que hoje emite um grande volume de gás de efeito estufa, se ela desenvolve uma metodologia, uma tecnologia que ela consiga reduzir suas emissões abaixo do limite dado pelo órgão gestor, ela vai transformar aquela diferença em crédito de carbono que ela poderá negociar no mercado. Então, como o Brasil tem uma grande facilidade, porque nós temos uma matriz energética limpa em comparação ao resto do mundo, nós temos aí uma oportunidade muito grande de transformar isso num grande negócio para o país. Secretário, o órgão que o senhor dirige tem no nome aí Economia Verde, né? E a estrela da Economia Verde, certamente até nessa semana anterior à nossa entrevista, foi destacado em órgãos de imprensa internacional, é o açaí, né? Como transformar outras cadeias produtivas no sucesso que é o açaí, para a gente ter uma economia verde de verdade sustentável? Olha, a gente sabe que a Zona Franca de Manaus foi um sucesso. Os instrumentos criados para estimular determinadas empresas fossem para a Zona Franca de Manaus demonstrou sucesso. Hoje, Manaus é um polo industrial. Nós temos que buscar outros elementos para também desenvolver, sem concorrer, é muito importante dizer isso, sem concorrer com a Zona Franca de Manaus, mas, além da Zona Franca de Manaus, ter outros instrumentos para desenvolver em Manaus, na região norte, um grande polo de bioeconomia, um grande polo de produção de fitoterápicos, de produção de fármacos, de produção de alimentos funcionais, de nutracêutica. Acho que esse é o grande desafio. Como nós podemos utilizar os instrumentos de lei ou os instrumentos, aqueles recursos de pesquisa e desenvolvimento que as empresas incentivadas são obrigadas a investir para o desenvolvimento de novos negócios que possam trazer riqueza para a população do estado do Amazonas e para toda a região amazônica. E aí nós temos vários produtos com grande potencial, produtos já conhecidos como açaí, como guaraná, como cupuaçu, como cumaru, enfim, um conjunto enorme de fibras também já conhecidas e que tem potencial de se transformar em negócio, de ser utilizadas, inclusive algumas delas, pelo polo industrial de Manaus, mas também micro-organismos e bactérias que hoje, dentro de uma economia verde, dentro de uma perspectiva de se desenvolver as tecnologias de fermentação de alta precisão, que podem se transformar em instrumentos valiosíssimos para agregar valor a determinadas fibras, a fazer transformações para a produção de biocombustíveis, enfim, as oportunidades são inúmeras. E o objetivo é que o Centro de Bionegócios da Amazônia seja um locus privilegiado para fazer isso, em parceria com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual, com o INPA, com a Embrapa, com a Fiocruz, com o IDESAN, enfim, com as instituições já existentes na região da Amazônia, mas assim, vendo
O que já tem desenvolvido de pesquisa que pode, com um aporte de conhecimento, ou pode se transformar num produto, ou se pode transformar num negócio, né, que traga benefício ao conjunto da população. E tentar atrair, na minha opinião, grandes empresas âncoras que possam, com isso, organizar determinadas cadeias produtivas, agregando valor aos produtos da biodiversidade da Amazônia. Secretário, também no nome do órgão que o senhor dirige está a palavra descarbonização. Para o cidadão comum, esse nome não significa muita coisa, mas é o caminho para uma economia sem petróleo, né? Quando nós chegaremos aí, o que nós poderemos ter como sucedâneo desse tipo de economia baseada no petróleo e como é que o senhor, particularmente, vê a questão do petróleo, do desejo da Petrobras de explorar ainda petróleo aqui na região do Amapá? Bom, eu acho que essa questão da exploração da margem equatorial é uma questão bastante técnica, está no âmbito do IBAMA. Eu não tendo conhecimento dos aspectos técnicos dessa questão, tenho dificuldade de opinar. O que eu posso dizer é que o Brasil é um país privilegiado, porque nós temos uma diversidade imensa de biomassas, por exemplo, que hoje a biomassa, você pode fazer da biomassa tudo o que você pode fazer da energia fóssil, até porque a energia fóssil é a biomassa fossilizada. A questão é o desenvolvimento tecnológico e o custo. E, claro que isso ganhando escalabilidade, ganhando escala, esses produtos ou essas formas de produção de energia se tornarão cada vez mais baratas, como se tornou a energia eólica, como se tornou a energia solar. Então, por exemplo, hoje, a aviação mundial ela vai precisar substituir o querosene de aviação de origem fóssil pelo SAF, que é o combustível sustentável de aviação. Todas as regiões do país, cada uma com uma matéria-prima diferente, ou algumas matérias-primas diferentes, podem ser grandes produtoras de SAF. E, para você ter uma ideia, hoje as empresas de aviação utilizam em torno de 400 milhões de litros de SAF. A partir de 2027, em função dos compromissos assumidos de descarbonização, elas vão utilizar algo em torno de 4 bilhões e 500 milhões de litros. E o Brasil tem um grande potencial para ser um produtor de SAF, para dar um exemplo. Agora podemos falar de vários outros biocombustíveis. A gente sabe que as regiões isoladas da Amazônia ainda utilizam o diesel. Isso, além de ser um combustível fóssil, é um combustível muito caro, porque você gasta diesel para levar e a comunidade acaba utilizando uma energia suja, digamos assim, para suprir suas necessidades de energia. Nós temos que levar energia solar, por exemplo, para essas comunidades, ou seja, e, eventualmente, até buscar instrumentos para atrair uma empresa de placas fotovoltaicas para a região da Zona Franca de Manaus, enfim. Nós temos que buscar instrumentos que possam permitir esse processo de descarbonização, gerando empregos. Eu participei ontem de um debate na Câmara dos Deputados sobre neoindustrialização, e o professor da Fundação Getúlio Vargas ele disse uma coisa muito interessante. Enquanto que para o mundo, você tem uma ideia, o mundo tem, a média dos países ricos usam 14% de energia limpa. Aqui nós usamos 46% de energia limpa. Se a gente for comparar eletricidade, no Brasil, em torno de 90% da nossa matriz elétrica é limpa. Então, o que para o mundo significa um custo muito elevado, o processo de descarbonização, para o Brasil, pode se transformar numa grande oportunidade de negócio, uma grande oportunidade de desenvolvimento. E foi isso que eu disse no Congresso Nacional ontem. Se nós tivermos a capacidade de nos unirmos, porque essa pauta é uma pauta que não tem partido político. Você veja que o mercado de carbono no Senado foi aprovado por unanimidade. Se a gente tiver capacidade de, até o final do ano, aprovar o mercado de carbono, as eólicas offshore, combustível do futuro, que tem diesel verde, tem combustível sustentável de aviação, tem captura de carbono, uma lei que regulamenta o hidrogênio com a redução significativa do desmatamento, que já está acontecendo, o Brasil será o grande destino de investimentos internacionais. Eu afirmo isso com toda convicção e com toda segurança. Que ótima notícia. Caminhando por fim mesmo, o senhor estará em Manaus muito em breve. Que boas notícias trará para nosso polo industrial e também para o nosso modelo econômico?
A gente tem ido a Manaus para conversar, ouvir a comunidade. Eu acho que é muito importante quando a gente está numa região que a gente possa estar permanentemente ouvindo a comunidade, ouvindo os setores econômicos, para que a gente possa balizar, digamos assim, as políticas públicas. Eu estou indo a Tabatinga, vou participar de um seminário na cidade de Tabatinga. Acho que é uma região de livre comércio. É importante a gente ouvir e saber, né, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Serafim Corrêa, do presidente da Sulframa, Bosco Saraiva, do pessoal, da professora Tassiana, da Universidade Federal do Amazonas, o que é possível fazer para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento daquela região, a partir do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a partir do CBA, enfim, a partir dos instrumentos de política pública existentes no governo federal. Secretário Rodrigo Hollenberg, muito obrigado mesmo por atender o convite dessa entrevista no Real Time 1. Obrigado. Grande abraço, um prazer sempre falar com vocês. É isso, se você gostou desse RT1 Entrevista, curta, se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente, mande no grupo de WhatsApp da sua família, mande para os seus amigos, isso é muito importante para nós, e considere assinar o nosso canal no YouTube também. Muito obrigado, eu sou Gerson Severo Dantas e até uma próxima oportunidade.